Hoje é dia de falar de saúde e vamos saber mais sobre a hipertensão arterial. Eu estou aqui com o médico cardiologista Éder Tadeu Pinheiro Brandão. Para começar, Éder, eu queria que você explicasse para a gente o que é hipertensão arterial. Hipertensão arterial é uma doença extremamente grave, caracterizada pela elevação dos níveis de pressão. Popularmente conhecido como 13/8, é o valor até o limite considerado normal, que é 130/80. Valores acima desses valores, 14/9, 15/9, acima desses valores, são todos considerados hipertensão arterial. Então, esses são os valores que determinam ou não a hipertensão. E quais são hoje os principais fatores de risco? Hoje a hipertensão é uma doença que atinge em torno de 30% da população mundial, ou seja, é uma doença muito prevalente. Os principais fatores de risco envolvidos e relacionados à hipertensão são a hereditariedade, o fato da pessoa ter casos na família e, infelizmente, hábitos de vida atuais, a ingestão excessiva, bebida alcoólica, sal, obesidade, sedentarismo, cigarro, tabagismo. Ou seja, o mundo moderno ele trouxe muitos fatores de risco que influenciam diretamente na hipertensão. Existem, assim, diagnósticos iniciais que podem ser considerados já um sinal de hipertensão arterial? A hipertensão ela é uma doença que, infelizmente, muitas vezes ela é subdiagnosticada pelo fato de não ter sintomas. Então, muitos pacientes, quando se descobrem ser hipertenso, por algum motivo consultou e mediu a pressão elevada, se diagnosticou a hipertensão, muitas vezes eles já vinham aí há 6 meses, 1 ano, com esse quadro de hipertensão. Porém, a ausência de sintomas, o fato de serem assintomáticos, demora, retarda esse diagnóstico. Alguns pacientes até têm sintomas, muitas vezes são sintomas inespecíficos. Dor de cabeça, que várias outras comorbidades também podem provocar, mal-estar, dificuldade em respirar. Mas o mais importante nisso tudo é ter o hábito de se medir a pressão. Em algum momento ela estando elevada, certamente ela será diagnosticada. Doutor, e quais são os principais efeitos a longo prazo? Por ser uma doença silenciosa, muitas vezes traiçoeira, ela provoca sintomas a longo prazo. São sintomas graves, ela está associada à ocorrência de diversos problemas, especialmente problemas cardíacos. É um dos principais causadores de problemas cardíacos, infartos, aneurismas, provoca AVC, doenças renais crônicas, alterações visuais, ou seja, uma série de problemas que podem provocar a morte e, quando não provocam a morte, podem provocar comorbidades graves, com graves sequelas que vão acompanhar o paciente pelo restante da vida. Existe uma determinação de idade que pode ser afetada pela hipertensão arterial? A hipertensão arterial é mais comum em idosos, porém, como eu disse, nos fatores atuais, no mundo atual que a gente vive, com muitos fatores que influenciam na hipertensão, a gente tem observado esse diagnóstico muito precoce em jovens de 20, 30 anos, que até pouco tempo a gente não observava. A gente tem observado muito, está muito associado a isso. Sedentarismo, alimentação inadequada, excesso de bebida alcoólica, excesso de café, obesidade, isso tudo afeta demais nesse diagnóstico de hipertensão. E quando é necessário uma intervenção médica? Assim que se diagnostica a hipertensão, seja em medidas ocasionais, posto de saúde, pronto-socorro, assim que se diagnosticou a hipertensão, é necessário que se faça esse acompanhamento. E aí cada caso vai ser avaliado de maneira individualizada e observar se há necessidade da imposição imediata do medicamento ou não. Alguns pacientes são beneficiados só com essas mudanças no estilo de vida, mudança no padrão alimentar, a prática de atividade física, redução de peso, melhora na questão do sono. Muitos pacientes conseguem controlar a hipertensão só com essas modificações. Porém, a grande maioria, infelizmente, precisa de medicamento. E existe aí uma gama grande de medicamentos com essa finalidade, que será escolhido pelo médico de acordo com o paciente também. Tem medicamentos que são mais apropriados a um determinado perfil de paciente ou não. Então, precisa realmente desse acompanhamento individualizado com um profissional capacitado para isso. Certo. Agora, me responde uma pergunta. É mito ou é verdade que pode ser hereditário? É verdade, não é mito não. Infelizmente, o fato de ter parentes de primeiro grau que são hipertensos geram realmente para as gerações seguintes um risco muito maior de ser hipertenso. Então, nesses casos, deve-se ter ainda mais o hábito da medida da hipertensão em diagnóstico de hipertensão, quanto mais precoce for o diagnóstico, instituir essas medidas de tratamento para a pessoa poder viver mais, com mais qualidade de vida, com menos comorbidades. Então, de certa forma, o fato de ser hereditário, isso pode influenciar no tratamento, né? Muito, influencia muito, justamente por isso. O objetivo da hipertensão, na verdade, é sim fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor os pacientes será tratado, será orientado nessas mudanças de estilo de vida, a implementação de medicamentos quando for o caso, justamente para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, uma vida mais longeva, com mais qualidade e com menos comorbidades associadas. Existe, assim, alguma relação entre a hipertensão arterial e as condições de saúde com doenças cardíacas ou diabetes? Sim, são doenças muito associadas. A própria hipertensão, diabetes, são considerados grandes fatores de risco para problemas cardíacos.
esses problemas como infarto, insuficiência cardíaca, AVC, o derrame. Então, são grandes fatores de risco. Então, esses problemas precisam de um diagnóstico quanto mais precoce, melhor, e quanto mais instituído precocemente, o tratamento também será melhor para o paciente, para que se evite todas essas consequências, essas sequelas que podem ser gravíssimas. Doutor Éder, e para finalizar, quais seriam assim, as medidas mais eficazes que as pessoas poderiam tomar para prevenir e combater a hipertensão e principalmente as suas complicações? O primeiro passo seria ter o hábito realmente das pessoas medirem a pressão, de tempos em tempos. Quanto menor esse intervalo de tempo para a medida da pressão, melhor, para que se possa diagnosticar a pressão elevada. Para que isso não aconteça, para que não tenha a pressão elevada, é preciso a modificação no estilo de vida realmente. Que as pessoas possam ter uma alimentação mais saudável, ingerir menos produtos industrializados, menos produtos ricos em sódio, em sal, evitar o tabagismo, bebida alcoólica, café, a prática de atividade física regular, perda de peso. Todos esses são fatores que influenciam diretamente, diminuindo, retardando muitas vezes esse diagnóstico de hipertensão, principalmente nessas idades mais jovens, para que em algum momento, caso realmente não haja outra possibilidade, se institua o tratamento medicamentoso quando o diagnóstico de hipertensão ele é diagnosticado. Perfeito. Doutora Éder, muito obrigada. E a você que nos acompanha, agradeço também a sua companhia e voltamos para o estúdio da TV Gazeta.